Disse antes do intervalo, conversamos agora com a doutora Carina Miller Queiroz de Souza, é juíza de direito da primeira vara civil da comarca de Camboriú, com competência no direito de família, infância e juventude. E vamos falar sobre um assunto muito importante, interessante e que gera muita curiosidade, que é a constelação familiar. Muito bom dia, doutora Carina, obrigado por atender nosso convite e estar aqui. Bom dia, Caleb, bom dia, Dilson. Eu que agradeço mais uma vez, já estou virando visitante de carteirinha aqui, mas com muita felicidade, e fico feliz porque as pessoas têm ficado curiosas com o tema, e isso já é um primeiro passo para que esse movimento avance. As constelações familiares, o que é isso, né? Exato, e as suas vindas aqui, elas sempre nos trazem muito conteúdo, muita informação, que muitas vezes não chega ao conhecimento da população em geral, e nós temos uma audiência enorme do Bote a Boca no Trombone, é o primeiro programa da audiência aqui na nossa região, em rádios, né? E interessante é falar sobre esse assunto, constelação familiar, porque pode estar alguém dizendo agora, nunca ouvi falar sobre isso. O que é, doutora? O que é? Enquanto você estava falando, eu pensei, nossa, quando me falaram e me convidaram para um curso, eu falei, nossa, que coisa mais esquisita, o que é isso? Estrela? Eu vou direito, estrela, o que isso tem a ver? E aí eu não me inscrevi no curso, mas depois tive um contato e me inscrevi porque fiquei curiosa. Então esse é o primeiro passo. E então, estudando já há um ano, as constelações vieram para o judiciário, e essa é a razão pela qual eu estudei. Eu não sou consteladora familiar, estou fazendo formação, mas eu não tenho a formação, não, assim, tem pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu. O que eu posso passar aqui é o pouco que eu já tenho estudado. As constelações familiares, já falando do nome, né, na verdade, foram descobertas pelo alemão Bert Hellinger, que a palavra em alemão foi traduzida para o inglês Family Constellation, e por isso para o português foi passado constelação familiar. Mas se fosse do alemão pro português, seria mais ou menos colocar a família no lugar. Não seria constelação familiar. A constelação familiar, essa palavra veio do inglês. Então, se fosse do alemão mesmo, seria a expressão colocar a família no lugar. E por que isso? O Bert Hellinger, ele tem uma trajetória muito longa de estudos. Ele foi missionário na África, ele teve contato com tribos africanas, depois ele largou esse contato de ser missionário, foi ser terapeuta, teve contato com várias linhas de terapias, e acabou descobrindo leis naturais que agem na nossa vida quer a gente queira ou não. São as leis sistêmicas, ou alguns falam leis do amor. As leis do amor são a lei do pertencimento, ou seja, num sistema, principalmente o sistema familiar, todo mundo pertence a um sistema familiar. Por exemplo, eu tenho Carina, meu sistema familiar são meus pais, meus avós, meus tios, meus bisavós e todos aqueles que vieram antes de mim. Meu marido não faz parte do meu sistema familiar porque ele vem de outra família. Então, todos do meu sistema familiar têm direito a pertencer ao meu sistema familiar. Vou dar um exemplo. Aí, meu tio cometeu um crime. Então, ele foi preso. O que normalmente acontece nessa família? Não se fala mais nesse tio. Porque ele cometeu algo ruim, feio, e meio que se afasta ele da família. Ele é excluído da família. Então, essa exclusão de pessoas que pertencem ao seu sistema familiar é uma quebra dessa lei sistêmica do pertencimento. A outra lei sistêmica é a lei da ordem, ou alguns falam a lei da hierarquia, que em linhas gerais seria
observar e obedecer sempre aquele que veio antes. Ou seja, o pai veio antes do filho. O primeiro filho veio antes do segundo filho. Então, um exemplo assim típico e que as pessoas não se dão conta. Um casal teve a mulher ficou grávida e abortou. Ok. E aí, então, engravidaram, daí geraram vida, nasceu o filho, e eles têm esse filho que nasceu com vida como o primeiro filho. Mas, na verdade, o primeiro filho do casal é aquela criança que foi gerada, mas não veio com vida. Foi abortada, seja naturalmente ou intencionalmente. Então, aquela vida que foi abortada, ela é considerada vida e é considerada filha do casal. Então, ele é o primeiro filho do casal. E o segundo que nasceu com vida é o segundo filho do casal. Então, esse segundo filho, ele não é o primogênito. Sim. Ele é o segundo. Então, se esse casal considera esse filho que nasceu com vida como primogênito, o peso que tem sobre esse filho é muito grande, porque ele não é o primogênito, mas os pais o consideram como tal. Então, é uma quebra da lei da ordem, porque ele não é o primeiro filho. O primeiro filho é aquele que nasceu, que não veio com vida. Doutora Karina, no início da sua fala, a senhora comentou família fora do lugar. Isso. Hoje, nós temos muitas famílias fora do lugar? Sim, com certeza. Por isso, tantas coisas acontecem nas famílias. E se for observar, formas, né? E se for observar se for observar, a gente, primeiro passo é olhar qual dessas leis estão sendo quebradas. E daí tem só a terceira lei, né? São 3 leis: a lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei do equilíbrio. Você só pode dar na medida em que você recebe. Isso é muito... essa lei atua muito num casamento, uma relação de casal. Então, quando, por exemplo, a mulher dá muito num casamento e ela não consegue receber tanto do marido, há desequilíbrio. Ou numa relação de sócios, onde um sócio que entrou com o dinheiro, né? Integralizou ali, e o outro com o trabalho, mas o que pagou, o que deu o dinheiro, percebe que o outro não está dando na mesma medida, há um desequilíbrio. Então, não é observado essa... E aí começam os conflitos. Separação, onde temos que colocar filhos e também bens materiais, por vezes. Sim, com certeza. Aí as leis sistêmicas atuam. Só que o primeiro passo é olhar sempre para a família de origem. Muitas vezes, essas leis sistêmicas, elas estão atuando e elas atuam de forma inconsciente, porque nós temos uma memória morfogenética. O nosso corpo tem um biólogo, o Sheldrick, que ele estudou que o nosso corpo ele traz informações dos nossos antepassados de histórias e situações que ocorreram nas nossas famílias, bagagens, às vezes, né? Assassinatos, olha, né? Só. E que quando essas questões não são olhadas, por exemplo, alguém foi assassinado na sua família. Então, isso precisa ser olhado, e se não for olhado, é algo que foi excluído. Então, é uma quebra da lei do pertencimento. E então, enquanto não olhado e incluído na sua família, vai gerando um desequilíbrio, conflitos. Então, aí que chega as constelações familiares. Trazer essas consciências, olha, vamos olhar para isso, mas muitas vezes nós não conseguimos perceber conscientemente o que está acontecendo. Quebrar os ciclos negativos. Exatamente. E dar continuidade aos ciclos positivos. Poder, né? Olhar, sim, você faz parte, sim, eu vejo você, sim,
eu sinto muito que você deu mais do que eu poderia retribuir. Então, tem algumas falas, algumas dinâmicas que é possível fazer nessas relações para restaurar o equilíbrio. E as constelações, daí acontece, o Bert Hellinger, como terapeuta, e as constelações familiares é uma abordagem terapêutica, né? Ele trabalhou muito com dinâmicas de grupo. Então, ele percebeu, fazendo dinâmicas de grupo, que ele conseguia acessar essas informações dessas famílias, desses sistemas familiares, para encontrar onde estava o desequilíbrio, onde estava a quebra dessas leis sistêmicas, para daí então se encontrar as soluções, incluir quem foi excluído, dar o lugar de ordem correto para aqueles que estão fora do seu lugar e reequilibrar aqueles que estão dando mais do que estão recebendo. Então, mais ou menos isso. É um assunto muito amplo, né? Sensacional. Muito amplo. Eu posso ficar falando o dia inteiro sobre isso. Eu estou aprendendo aqui, Adilson, porque eu escrevo um livro, doutora. Eu até não sei se falei para você já, Adilson. Falou que você está escrevendo sobre um livro. Ciclos familiares, né? Ciclos positivos, ciclos negativos, continuidade de bons ciclos, né? O término e cessar os ciclos negativos familiares, né? Sem excluí-los. E isso aí vai totalmente ao encontro, né? E como a gente aprende, acredito que os nossos ouvintes da mesma forma. Legal. Sim, nós queremos agradecer sua presença. Em razão do tempo. Já acabou! Nosso tempo, infelizmente, sim. né? Doutora... mas então eu reforço aqui, assim, já que eu falei muito pouco, mas todo mês tem palestras a respeito muito desse tema lá em Camboriú. É aberto ao público, é primeira terça-feira do mês. A próxima é dia 5 de junho, às 19 horas, lá no Salão do Júri. O próximo tema é sobre pais e filhos, o amor e os conflitos. Muito bom. A gente ama nossos pais, os pais nos amam, e por que tantos conflitos entre pais e filhos, né? Verdade. Então, trabalhando essas questões sistêmicas. Dia 5, então. Dia 5 de junho. Sempre peço para aberto ao público. Peço para nos encaminhar, para a gente divulgar sempre que vai ter. Então, tá certo. Vou passar para Morgana. Muito obrigada, Adilson. Muito obrigado. Bom dia, Caleb.